Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal. Vou começar mais uma devocional nesta manhã e ter a oportunidade de estarmos juntos, colocando o nosso dia na presença de Deus e pensando sobre alguma aplicação da sua palavra que nos abençoa, que nos direciona e que faz de nós também sermos uma bênção. Nosso texto hoje continua sendo o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, e mais uma parábola que temos, a parábola do grão de mostarda. E o texto diz assim, capítulo 13, escrito por São Mateus, versículo 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Laurie Beth Jones, ela tem um livro bem interessante, Jesus, o maior líder que já existiu. E em um dos capítulos, ela diz assim, Jesus valorizava mais as sementes do que os buquês. Não é que Jesus não valorizava os buquês, Jesus gostava de flores. Ele pede para a gente olhar as flores, olhar para os lírios dos campos. Mas quando ele quer comparar o reino de Deus, ele compara as sementes. Ele compara com aquilo que cria buquês, que gera beleza. Ele compara com aquilo que cresce, revoluciona e traz fruto. Então, quando Jesus tivesse diante dele um pacotinho de sementes e um buquê, ele pegaria as sementes e transformaria aquela semente numa plantação. Se fosse de flores, uma plantação que iria embelezar. Se fosse de hortaliças, de frutos, seria uma plantação que iria alimentar. Seria uma plantação, seria uma ação que geraria transformação das realidades de então. Traria beleza, traria sustento, traria trabalho, traria dignidade humana, traria bênçãos, não só para ele, mas para muitas pessoas. Assim é o reino de Deus, uma semente pequena que você planta. Um gesto, uma ação, uma oração, uma decisão, seja qual for a atitude que você tem diante do reino de Deus, ela irá produzir frutos muito além do que a gente pode imaginar. Jesus vem contando no capítulo 13 parábolas do reino de Deus. E a primeira delas ele diz, o reino de Deus é como um semeador que sai semeando a sua semente. Há pessoas que não entendem, que depois ele explica a parábola, não é? A semente que cai na beira do caminho. Há pessoas que não têm profundidade naquilo que faz, que cai nas pedras. Há pessoas que se deixam envolver com tantas distrações, ou com ganância, ou com maldade, ou seja o que for, ou mesmo com coisas que são neutras, nem boas, nem ruins, mas que sufocam o reino e está ali, mas não produz fruto. Mas a terra boa, o semeador colheu 30, 60 e 100 por um. Na outra parábola ele fala de um fazendeiro que saiu para semear o seu trigo, plantou, fez uma grande plantação, uma roça de trigo. Mas veio o outro e plantou o joio.
pessoas quiseram arrancar, ele falou assim, não, vai que você arranca um trigo. Uma pessoa é importante. Uma ação benéfica é importante, deve ser valorizada. Vai chegar o tempo que vão ser separados. E a gente vai colher o trigo. E vai desfrutar. E quando Jesus faz a explicação dessa parábola, é outra que ele explica, tá? Do semeador que sai semear a semente, é do fazendeiro que planta o trigo. E assim, o trigo são os justos, e os justos resplandecerão como um sol no reino de Deus. E agora ele fala da semente. Semente de mostarda, que é a menorzinha de todos. Ele fala assim, continua, não desista. Prossiga com as ações do reino. Por menores que elas lhe pareçam, continue agindo em favor do reino de Deus. Em todos os lugares. Na casa, contexto familiar, trabalho, escola, sociedade. E você vai ter um resultado surpreendente. O homem que sai plantar a semente de mostarda, ele pensa no fruto, na mostarda. Mas que surpresa para ele ter uma semente de mostarda, gerar uma casa para os pássaros, gerar uma sombra, produzir muito além do que ele imaginou, do que ele propôs. Bem-vindos ao reino de Deus. Parabéns por fazer parte do reino de Deus. Continue e você colherá os resultados. Paulo fala, quando escreve aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Não se canse. Não se canse das pequenas ações abençoadoras. Uma vida que você transforma, um gesto seu pode transformar uma sociedade. E o resultado disso pertence ao Senhor do reino. O resultado final pertence ao Rei deste reino. Nós somos súditos. Nós pegamos as sementinhas pequenininhas e Ele transforma isso numa bênção para toda uma geração. Obrigado por fazer parte do reino de Deus. Continue fazendo parte do reino de Deus. Prossiga sendo bênção. Nesse tempo difícil, continue abençoando vidas. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você verá o resultado de tudo isso e o nome de Deus será glorificado. Continuará sendo através da sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu reino. Obrigado por fazermos parte dele. Ó Deus, coloque em nossos corações o valor dos pequenos gestos, das sementes. Obrigado a Deus, porque uma semente pode revolucionar uma vida, uma sociedade, uma geração. E faça de nós, ó Deus, semeadores dessa pequena semente do teu reino. Não nos deixe cansar, ó Deus, e que a bênção das nossas ações, cheias do teu Espírito, possa alcançar muitas pessoas, e possa transformar muitas realidades. Obrigado pela vida de Cristo em nós. Obrigado porque Ele permanece em nós, não obstante quem somos. Obrigado a Deus pela sua bondade e graça. Abençoe esse dia, Deus. Cada pessoa que está ouvindo esta devocional, sejam as bênçãos do Senhor sobre a sua vida neste dia, sobre a sua vida, sobre a sua família neste dia, sobre o seu trabalho, nesse tempo de confinamento e recessão, Pai. Nossos corações aflitos por tantas coisas, mas que a Tua paz possa nos inundar neste dia e guardar a nossa mente e o nosso coração. É o que eu peço para todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Sejam as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu dia.
sobre tudo que você vai se envolver nesse dia, esteja debaixo da direção do Senhor. Continue semeando as sementes do reino e você verá grandes resultados que o Senhor usará a sua vida para realizar. Deus te abençoe.